A glória! Boa noite, ao Pai, ao Senhor Jesus, amém? Em nome de Deus. Falta bastante irmão hoje, né? Mas é importante que nós estamos aqui. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 1, nós vemos, é o 7,14, tá? 2 Crônicas fala da inauguração do templo e fala que o fogo, a glória de Deus são sinais da sua presença. E nós não podemos viver a não ser por fé. É assim, pastor Deck? A fé, ela só existe quando você ouve, mas quando também pratica. E se você ouvir e você não praticar, que fé é essa que você vai ter? Então toda a palavra de Deus, ela só vai ter vida em você, só vai trazer vida para você, se você se torna praticante. Não é só a palavra bonita. Tem muitas histórias na Bíblia, a de Davi, a de Salomão e por aí se vai, história de reis, de profetas, de sacerdotes. Mas isso aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nos ensina, né, o caminho certo de chegar a Deus. Eu vou ler o 7,14, mas em casa você lê o capítulo 7 a partir do versículo 1, lê todo ele. O templo ele foi construído e está sendo inaugurado. E o bacana é que eu sei que nos dias de hoje existem muitos templos que são inaugurados, mas não há presença de Deus. Não existe a presença de Deus, existe um monumento, existe um lugar grande, bonito, mas às vezes Deus não está lá. Mas o templo aqui, construído, é uma forma de Deus mostrar que a presença dele estava ali, foi a manifestação da sua glória. E junto à manifestação da sua glória, veio a aprovação. Amém? Não adianta, irmão, você fazer nada para Deus se não tiver a aprovação de Deus. Né? Pode ser a melhor coisa se Deus não aprovar. E se Ele não aprova, Ele não está ali, a presença dele não está ali. 7,14, vamos lá, vocês conhecem até de cor, né? 2 Crônicas 7,14. Esse é o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixas os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ó Senhor, a voz da minha palavra é tua. Fala conosco, te peço, no nome de Jesus, para a glória de Deus. E que a semente, ela vem cair em terra fértil, e que o diabo não tenha poder de roubar essa semente. Ao mesmo tempo que a semente está sendo lançada,
dá entendimento e sabedoria, para que eles possam entender o que o Senhor quer de cada um deles nessa noite, no nome de Jesus. Como foi dito aqui no começo, a inauguração do templo. Eu fico imaginando a alegria que estava no coração de Salomão, a alegria que estava no coração dos levitas, dos sacerdotes, e a alegria de todo o povo ver o templo construído. Mas, se não houvesse a manifestação da glória de Deus, e se não houvesse a aprovação de Deus, aquele templo seria mais uma construção qualquer, como tantas outras que provavelmente existiam naquela época. Deus, ele se manifesta em sua glória, ele traz a aprovação, e ele também diz que os olhos dele estaria, observando, estaria atento, o seu ouvido também estaria atento às orações feitas naquele lugar. Deus está dizendo: olha, eu vou estar vendo e vou estar ouvindo tudo aquilo que ia acontecer dentro dessa construção, dentro desse templo. Irmãos, o Evangelho, é claro que o Velho Testamento é chamado de Evangelho, mas no Novo, então toda a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, porque tudo que está no Velho, muitas das vezes é jogado para o Novo. Então Deus, ele está falando para o povo daquela época, mas essa palavra é para nós também. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, será que tem a aprovação de Deus no culto? Será que Deus tem aprovado as nossas reuniões? Será que Deus, ele tem de alguma forma se manifestado em glória? Mas como, pastor? A glória naquele dia, a glória de Deus, ela foi tão forte que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Eles não conseguiam, os rituais religiosos da época, era tão forte a presença, a glória de Deus, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Deus está dizendo para Salomão e para o povo: aprovei a construção, aprovei este lugar, aqui está a minha presença, e quero que a minha presença continue. Isso na construção do templo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz: não sabeis vós que sois templo, que sois morada. A glória de Deus se manifestou em uma construção, mas ao mesmo tempo também em vidas de pessoas, porque só dos sacerdotes não aguentar ficar de pé, é porque a glória de Deus também estava sobre o corpo físico deles. Não era só no ambiente, era a presença deles. Nós somos hoje o templo. Isso aqui é quatro paredes com tijolos e cimento, que quando fecha as portas é apenas uma construção. Aquela mesma glória que desceu no templo físico e também no templo do corpo, de cada pessoa, de cada sacerdote, agora manifesta. Hoje também é manifesta sobre as nossas vidas. Basta darmos lugar. O que me chama a atenção, eu poderia até ter botado o Derek para pregar hoje, porque quando a gente prega, aqui é 16 anos pregando aqui, não é fácil você, só Deus me pode dar a palavra, porque você não pode estar pregando as mesmas coisas. Às vezes a palavra até parece que é a mesma, mas sempre Deus lhe muda alguma coisa. E o que me chama a atenção, Deus, ele aprovou a construção do templo, a glória dele se manifestou, os sacerdotes que eram líderes religiosos, eles também se enchem de Deus ao ponto
chamam pelo meu nome. Eu disse uma certa feita aqui que Deus não está à procura de frequentador de igreja. Tem muita gente que não tem o que fazer no domingo, procura uma igreja e vai, mas é frequentador. Sabe cadê o dia que mais tem frequentador de igreja? Dia de campanha. Pode ter até alguns que têm compromisso com Deus, com a palavra e com o reino, mas a maioria é frequentador. Porque eles não vêm por causa do reino nem por causa da palavra, eles vêm por causa da revelação, por causa do milagre, por causa de uma cura, por causa do emprego, por causa disso, por causa daquilo. Eles vêm atrás da mão de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Essa é a realidade. É dolorido, mas é realidade. Mas tem as pessoas que passam prova, passam luta, passam adversidade, enfermidade, chora, lamenta, dá vontade de dar um pau na barraca de desistir, mas ele permanece na fé. Ele permanece naquilo que foi injetado, colocado no coração. Porque o que Deus tem preparado para nós, irmãos, aí você vê na Bíblia que a justo de ouro, muro de cristal, tem muita coisa escrita a respeito daquilo que você não viu. Mas o que está escrito aqui, se você olhar para a mão de alguns, você vai ver uma aliança de ouro. Então você conhece ouro, conhece cristal, jaspe, diamante, qualquer pedra preciosa, você nunca pegou na mão, você já viu numa revista, já viu no filme. Mas Paulo lhe diz que aquilo que Deus tem preparado, nem aqui está escrito, porque teus olhos não viram, teu ouvido não ouviu, não passa na tua mente nem no teu coração o que está preparado, o que está guardado para aquele que realmente serve a Deus de todo o coração. Deus está dizendo: olha, na inauguração me fiz presente, minha glória se manifestou, está aprovado, mas e aí? E aquele que diz que chama pelo meu nome, e aquele que diz que me serve, e aquele que diz que tem algum tipo de intimidade, se o povo que se chama pelo meu nome, qual é a primeira coisa, irmãos? Bota no 14 mil. A primeira coisa é se humilhar, irmãos. Bem, eu não entendo que se humilhar, você humilha ou se humilhar, a diferença de se humilhar e de ser humilde, acho que é a diferença, porque se humilhar ali, a primeira coisa quando você chega diante de Deus é você reconhecer teu estado de pecado. Você não pode chegar a Deus de qualquer maneira, porque Deus é santo. Você pode chegar até o pastor de qualquer maneira. Você pode chegar diante de qualquer um de qualquer maneira, porque as pessoas não conhecem teu coração, não conhecem tua vida, não conhecem teu pensamento, mas Ele sabe de todas as coisas. Então a primeira coisa é o que? Se humilhar. Vocês já leram alguma vez no Salmo 51? Se você for olhar na história, Davi cometeu piores pecados do que Saul, e Saul não foi perdoado. E Deus ainda fala para o profeta: não ore por ele, não vou ouvir oração. Eu rejeitei, não quero saber. Você já imaginou um ser humano que teve algum tipo de intimidade com Deus, ouvir isso de Deus, que não adianta orar por ele, por ela, não intercedendo
Davi cometeu muito mais pecado do que Saul. Mas Davi, ele sabia o que era se humilhar. Você quer tocar no coração de Deus? Está aqui o segredo, a primeira coisa, se humilhar. Peguei, estou errado, dei lugar para o diabo, entristeci meu espírito, saí do teu querer, saí da tua vontade, não mereço ser chamado de teu filho, não mereço ser chamado de teu servo, não mereço. Isso é se humilhar, reconhecer quem você é. Isso toca o coração de Deus. Já que Salmo 51 para mim. Então, irmãos, dentro da obra de Deus, não adianta querer dar um auréola na cabeça. Aí tem lugar, eu mesmo já passei por lugares, eu já comentei aqui que eu fui numa igreja uma vez, fui como visitante, ficar sentado, eu gosto de ficar sentado, não gosto de levar de altar. Porque o altar aqui é só para quem prega. O obreiro tem que ficar junto com os irmãos. Aí tem igreja aí que tem 20, 30, 40 obreiros em cima do altar, e a maioria deles não faz nada. Chama para o culto de oração, não vai, culto de ensino não vai, evangelismo não faz nada, mas gosta do altar. Gosta. Eu fui pregar na igreja espiritual, o altar estava florido. Aí o pastor veio até mim, estava eu e o outro obreiro. Vamos voltar, pastor. Eu disse, não, meu irmão, deixa eu quietinho aqui. Deixa aqui, na hora, está lá no grupo. Daqui a pouco meu obreiro, pastor, está te chamando para voltar. Eu já falei para ele, deixa quietinho aqui. E eu fiquei observando que os obreiros iam chegando, parecia aviãozinho, né? Ia chegar e já tinha preenchido as cadeiras. Aí eu falei para a igreja, irmãos, não fui desrespeitado, o pastor me convidou para vir para o altar, só que eu não sou muito chegado no altar, não. E outra coisa, não estou em pecado, tá, irmãos? Porque o pastor, os obreiros, irmão, por me ver, o pastor me chamar para ir para o altar. E por eu não ir, vocês podem pensar aí, eu estou em pecado, não é isso. Amém? Vamos lá, 51. 51. Amém? Você pode ler comigo? Você é Davi, depois de ter pecado, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha que tremendo. Porque eu conheço as minhas transgressões. Conhecer o pecado dos outros é fácil, irmãos. É fácil conhecer o pecado dos outros. Mas o que Deus quer é que nós reconhecemos os nossos pecados. Porque conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Por mais que ele tenha pecado, o pecado ainda estava diante dele. Olha o que Davi diz: contra ti, somente pequei, não foi uma vez só. Ele está dizendo contra ti, ele está dizendo pequei uma vez, contra ti, somente pequei. Ele fiz o que era mal às vistas, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Continua. Eis que a iniquidade fui formado em pecado em você da minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que guarde os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, irmãos. Davi sabia que se Deus olhasse para os pecados dele, o que o pecado faz? Afasta você, não é Deus de você, porque Deus não se afasta de ninguém. O teu pecado afasta você de Deus.
apaga todas as minhas iniquidades. Tá bom aí? Pode pular, vai pulando. Aí, crie, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não, olha só, irmão, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Vamos parar por aí. Davi chega a dizer: quando o Senhor for olhar para mim, não olha como o homem olha. Porque o ser humano, José, quando olha para o outro, ele não olha muitas vezes com um olhar de amor, de compaixão, de perdão. Um certo dia encontrei uma pessoa na rua e ela parecia que estava alegre com a miséria do outro. Rapaz, você está sabendo, fulano e tal, teve uma reunião e ele foi exposto, ele foi excluído da igreja, porque traiu a mulher, pegaram ele com outra. Aí eu parei e disse: rapaz, em vez de você estar orando pelo irmão, se você me parasse para dizer assim, vamos orar pelo irmão fulano, ele caiu. Vamos orar para Deus dar força em restaurar a família dele. Mas você parece estar alegre com a família do cara ser destruída. Você está alegre porque tem igreja que pega o pecado do membro e leva para a igreja ou leva para os obreiros. E reunião de obreiro, igreja que tem muito obreiro, quando um membro ou um obreiro peca e você leva para os obreiros, aí o obreiro vai falar para a mulher é crente, mas é fofoqueira, tem a língua como é teu corpo, daqui a pouco não adianta, toda a igreja está sabendo. É legal quando a pessoa procura um pastor para se desabafar, mas para apoio, não para acabar de matar. Porque dependendo do pecado, a pessoa não fica bem, ela não fica legal consigo mesmo. O Espírito sendo chamado de Consolador. Quem é que condena? É o diabo. Você vai para a igreja, você pecou. Você vai para a igreja, você fez isso, você fez aquilo, fez do outro, não é assim. Ele é o acusador, o Espírito Santo não. Mas o que Deus ele quer, vamos voltar lá no 2 Crônicas 7, né? 14. O que Deus ele quer, a primeira coisa que Deus ele quer é que a gente se humilhe. E esse se humilhar não é vir para a igreja com roupa de saco, não é vir para a igreja descabelado, com a roupa rasgada. O se humilhar é a presença de Deus, porque não existe tamanho de pecado que Deus não perdoe, desde a hora que você realmente se humilhe de todo o coração. E se o povo que se chama pelo meu nome, a primeira coisa, repete comigo, se humilhar. Se humilhar, primeira coisa. Tem gente que começa a orar pedindo, não, a primeira coisa, pecado tem nome. Pelo menos para Deus você tem que dar nome ao teu pecado. Na hora que você estiver falando com ele, pequei. E o nome do meu pecado é isso, é aquilo. Você falar, Deus já sabe, mas Ele quer ouvir na tua boca. Ele quer ver se realmente você está se humilhando de coração. Então, se a primeira coisa é se humilhar, a segunda, orar, buscar a minha face, mas também se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter dos seus maus caminhos? É você deixar de praticar aquilo que afasta você de Deus. Não é Deus se afastar de você, é você se afastar de Deus. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segredo de perdão de pecado é se humilhar, orar, buscar a face, irmão. Não importa o tamanho do pecado, não deixe de buscar a face, não deixe de buscar a presença, não deixe de se entregar, porque Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?
complicado. Porque quando você exclui alguém, o que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado também é ligado no céu. Você não paga um preço muito caro para você chegar e excluir. Você pode até disciplinar, mas excluir. Eu não acho certo isso. Nunca excluir ninguém. E esse obreiro, mesmo excluído, ele continuou indo aos cultos. Isso faz parte do se humilhar. Ele continuou. Mesmo as pessoas olhando de olhar atravessado, ele continuou indo aos cultos. Todos os cultos da igreja, ele estava lá. 6 meses depois, o pastor voltou de volta em comunhão e disse para a igreja: por ele estar frequentando todos os cultos, aí vi a humilhação e o verdadeiro arrependimento. Disse a outra: me excluiu. Eu prego por comer, vou aproveitar e vou pegar todos, vou fazer tudo. Mas ele não, continua na presença de Deus, buscando a face de Deus. 6 meses depois colocado em comunhão. E no dia que ele foi colocado em comunhão, foi um culto de Santa Ceia. A esposa levanta do banco do grupo de oração, vai até a frente, pega o microfone e diz para a igreja: eu também perdoei. Ali o casamento dele foi restaurado e a família hoje é o topo da bênção que é essa. Então, não servir a Deus é isso. Sabe, de uma parte, pula aí, Martinha, lá para Números 14, verso 1. Não, vamos lá para o verso 8, 14, 8. Estou certo? Números. É isso. 14, 8. Números. Vocês conhecem a história. Se o Senhor se agradar de nós, irmãos, eu creio que chegando porque 40 anos, o povo sai do Egito debaixo de sinais tremendos. Você já imaginou? Marta? Você no meio daquele povo, de noite um frio de lascar e uma coluna de fogo te aquecer? Você já imaginou você no meio daquele povo e uma nuvem tampando o sol e fazendo sombra onde o povo andava? Na falta de água, Deus fazia sair água até da rocha de pedra. Deu vontade de comer carne, comer tanta carne, saiu carne até pelo nariz. Murmurando. Deus tira do Egito. Tem muita gente que frequenta uma igreja. Deus tirou do Egito, mas ainda não aprendeu sobre Deus. Eu duvido, irmãos, que quem frequenta uma igreja, se não tem algum tipo de intimidade, ou se não já recebeu algum milagre de Deus. Eu duvido. 40 anos. Isso era plano de Deus, pastor Velho? Não. Como que Deus vai tirar alguém do Egito para ficar rodando em círculo em deserto? Eles ficaram rodando em círculo, não ia para lugar nenhum, porque eram desobedientes, eram rebeldes, não reconheciam seus pecados e nem reconhecia que eles dependiam de Deus para tudo. Depois do Jordão, para a primeira cidade de Jericó, Moisés manda espias. Eles observam a terra e voltam. Eles voltam dizendo: vamos voltar para o Egito. Se levantaram contra alguém que Deus colocou, não foi? Depois no dia de hoje a pessoa vota, aí bota lá o deputado, o vereador, o presidente. Não foi por votação, foi por chamado. Moisés estava ali porque foi escolhido, porque foi chamado.
pessoas que às vezes estão dentro de uma igreja, elas estão tão mal acostumadas de ouvir aquilo que massageia o ego delas, que elas não aceitam palavras de confronto. E a Bíblia é clara que Deus, ele primeiro corrige, depois ele castiga, porque ele ama. Não é porque ele é mau, porque ele ama. Porque ele é pai. E eu vejo, irmãos, Josué abrindo a boca e dizer: se tão somente o Senhor se agradar de nós entraremos naquela terra e vamos possuí-la, porque é herança e porque é promessa. Josué sabia que promessa de Deus não é revogada, promessa de Deus não volta atrás, é o homem que volta atrás, é o ser humano que não reconhece o poderio do Criador. Eles poderiam chegar e dizer: Moisés, lá tem gigante, as cidades são muradas, são muros fortificados, tem grandes exércitos. Mas o mesmo Deus que abriu o mar vermelho está conosco. O mesmo Deus que tampou o sol para nós não morrermos de calor está conosco. O mesmo Deus que colocou coluna de fogo no deserto está conosco. O mesmo Deus que fazia o sapato crescer, a roupa crescer e não apodrecer no corpo de todos que ali estavam está conosco. Eles não reconheceram quem era Deus. Pastor, você está aprendendo duas mensagens, duas histórias, não é uma só. Porque o segredo da... Deus falou assim: estou aprovando a construção, estou aprovando a inauguração, tanto que a minha glória está aí, minha presença está aí, o meu ouvido e meus olhos vai estar atento, mas vocês têm que se humilhar, vocês têm que reconhecer o pecado de vocês. Não é só entrar aqui, cantar, adorar e dizer: não, vocês têm que saber o que vocês têm feito, reconheça, para que eu possa ouvir a oração, abençoar a tua terra, se humilhe, ore, busque a presença. E era que o povo do Egito, saíram do Egito, mas não buscava a presença, não se humilhava, não reconhecia Deus como Deus. Eles queriam fazer tudo conforme a vontade do coração deles. Josué e Caleb, você vê que quem entra na terra prometida são os filhos, aqueles que ficaram 40 anos andando no deserto, morreram lá no deserto. Mas Deus não tirou eles do Egito para eles morrer no deserto. Era para eles entrar na terra prometida. Quem entrou são os filhos, os netos. Eles entraram. Daquele povo do deserto, você sabia que só Josué e Caleb entraram na terra prometida? E Caleb estava, se eu não me engano, com 85 anos de idade. Hoje uma pessoa com 85 anos de idade já está meio maquiada, né? Mas existe alguns velhinhos aí que está formado.